No vídeo de hoje vamos conversar sobre Pulp, o último livro do Charles Bukowski, o último livro mesmo. Ele escreveu, ele lançou poucos meses antes de falecer. E esse livro aqui representa muita coisa bacana, apesar de ser um livro assim. Aliás, meu primeiro contato com a obra do autor e eu achei ele extremamente ácido, irônico, escrachado e muito safado. Vamos lá conversar sobre Pulp. Pulp me surpreendeu muito mesmo, gente, sério, porque é um romance que dá pra você sentir ali nas entrelinhas que é uma espécie de ironia, talvez metáfora. Não, não metáfora, mas é uma espécie de crítica um pouco irônica e ácida aos romances policiais, né? Aqui a gente vai se deparar com um investigador, né? Um investigador é basicamente um livro policial. A gente vai se deparar com um investigador chamado Nick Bellani. É um investigador já fracassado, não tem êxito nenhum, nem profissional, nem pessoal. Ele praticamente ganha o seu dinheiro com coisas muito estranhas, né? Ali ele faz as suas pesquisas eh, e suas caçadas e suas investigações muito estranhas, né? Eu digo assim, estranhas são estranhas mesmo. E aí, o dinheiro que ele pega é para pagar assim, um aluguel, quando dá, mas também para suprir o seu vício, né? Que é alcoólatra ele aqui. Enfim, gente, é uma coisa muito esquisita. Para mim foi um livro esquisitíssimo de ler, mas ao mesmo tempo foi bem difícil de parar de ler. Por que eu digo parar de ler? Porque Nick Bellani, logo nas primeiras páginas, Nick Bellani recebe a visita da Madame Morte. E isso me chama muita atenção, inclusive aqui atrás tem nessas edições novas da HarperCollins, tem alguns textos, né, que é uma edição comentada e corroborou basicamente com o que eu pensei. A Madame Morte, ela vai dar uma atividade, né, nova, né, ela vai contratar os serviços do Nick Bellani e Nick vai em busca, né, de um autor que já tá, assim, já é falecido há mais de 30 anos, chamado Céline, um grande autor francês, mas diz ela que já viu ali nas ruas, né, de Hollywood. Essa história se passa em Los Angeles, uma Los Angeles, a gente percebe aqui também uma Los Angeles bem decadente. Ela não mostra aquela Los Angeles glamurosa que a gente conhece muito bem, mas ela mostra muito bem a Los Angeles decadente e ao mesmo tempo aquela Los Angeles meio suburbana, até porque o próprio escritório do Nick Bellani fica ali no subúrbio, né, na parte pobre, podemos dizer, daquele lugar, né, da Hollywood, que a gente tanto conhece nos vlogs, nos filmes, algo muito glamouroso. Então ele vai em busca, né, desse homem que diz que ele está vivo, né? Assim, a Madame Morte diz que ele está vivo e de fato o Nick Bellani encontra ele, mas ele sempre despista, ele sempre corre, ele sempre tenta de alguma forma se esquivar, né, de ser encontrado. Mas o homem ali que ele persegue, ele é bem parecido com Céline, né, o autor francês Céline. O que é interessante, que me chamou a atenção, é como eu disse a vocês, que os textos aqui, os comentários que há aqui, corroborou muito bem com o que eu pensei, porque, primeiro, nesse último romance do Bukowski, ele já estava com dificuldade de escrever, mas até que ele aqui diz nos comentários que ele já tinha essa ideia, né, de que seu fim estava próximo e de fato, poucos meses depois que ele lançou esse livro, ele veio a falecer. Mas o que me chama a atenção é essa temática da morte aqui, sempre está nesse livro, do início ao fim, podemos dizer. Eu acho que era como se fosse um prenúncio do que estava por vir, porque Madame Morte era como se fosse a própria morte em busca de um autor, né, que estava desaparecido, mas parece que ele estava ali, voltou à vida. Então a Madame Morte contrata o Nick Bellani. E isso parece, sabe, como a morte estivesse chamando o próprio Bukowski. Isso me deu essa impressão. Além do mais, principalmente porque a morte vai em busca de um autor.
E aí deu para entender como se fosse uma espécie de metáfora do prenúncio do que estava por vir, alguma coisa meio como se fosse uma premonição. E eu senti um pouco disso, né? O que é bem interessante também, né, além do que eu comentei, são as coisas que o Nick vai buscando ali. Quando ele vai procurando o Celine, ele também vai se envolvendo em outros trabalhos, né, em outras investigações. E que parece que essas outras investigações estão de fato muito conectadas a essa história de Celine. No fim das contas, quando eu terminei de ler esse livro, eu gostei bastante porque eu estou naquela vibe, como eu disse a vocês, de livro policial, principalmente porque esse aqui é um livro investigativo. Além do mais, esse é um livro que mostra muito também um pouco da essência do autor, né? Sobretudo nessa questão que ele é muito escrachado, muito irônico, tem muitas metáforas aqui nesse livro. Além do mais, ele é um véi safado. Eu digo isso que ele é um véi safado porque, gente, a quantidade de coisas aqui obscenas que ele traz aqui, que ele fala, aquela questão do machismo, tem muito machismo aqui, tem muita questão de como era o ritmo, né, da cabeça desse homem, que parece que estava em polvorosa. Eu fui pesquisar sobre esse livro no Scooby e parece que as pessoas não curtiram tanto. Tem poucas pessoas que curtiram ali. Dizem que é bem diferente dos outros trabalhos dele. Mas eu gostei. Aqui ele vai em busca do Pardal Vermelho, se eu não estou enganado, do Celine. Tem outra busca que ele faz também. Enfim, tem um monte de coisa aqui que ele vai juntando isso em um prato só e parece uma panela fazendo um caldeirão ali de confusão. É bem curioso esse livro pelo fato de que ele mistura muitos temas, tem essa questão irônica, tem essa questão como se fosse uma espécie de crítica aos romances policiais. E além do mais, né, o Bukowski, a forma escarachada dele, a forma bem obscena que ele traz aqui, e todo o machismo que ele mostra aqui. Além do mais, ele mostra uma Los Angeles decadente, como eu já tinha mencionado antes. Uma Los Angeles que a gente não vê tanto glamour como a gente acompanha normalmente em filmes, em premiações, em vlogs, mas talvez uma Los Angeles que ele queria que as pessoas conhecessem. É interessante também porque esse autor ele nasceu na Alemanha em 1920, é um autor estadunidense, né? Ele foi para os Estados Unidos com 2 anos de idade. Ele participou bastante naquela vertente da geração Beat, né, que é composto por Bukowski. Tem também o Jack Kerouac, né, com The Road, que é uma das obras icônicas, né, da geração Beat. A geração Beat que é muito tem essa questão muito da formação intelectual, né, podemos dizer não só dos Estados Unidos, mas no mundo, porque isso não só respingou lá, mas também respingou em todo o mundo. E é muito interessante essa geração porque ele mostra muito da realidade. Às vezes ele usa alguns eufemismos, mas é muito da realidade, é algo mais realista das coisas. Enfim, gente, eu tô assim, ainda não sei nem o que dizer desse livro, mas é um livro que não achei maravilhoso. Oh, meu Deus, que livro bom. É um livro estranho, que eu acho que nem todos vão curtir, pela carga de coisas que tem aqui, sobretudo a forma como o véi safado se comporta, né? Podemos dizer. E, enfim, mas eu gostei bastante da experiência. Eu quero ler outros livros de Bukowski, sobretudo porque ele tem esse ar mais irônico, ele tem esse ar mais, eu digo a vocês, um pouco mais sincero, né? Porque Bukowski não vai só dizer é isso, ele diz é isso e mais alguma coisa, porque tem muita coisa aqui nas entrelinhas de Pulp. Então, eu não sei se é pronunciar essa Pulp, mas meu veredito é esse. É um livro muito esquisito, confuso, mas eu não entendi o motivo de eu ficar tão preso com esse livro. Eu acho que é porque eu queria saber de fato se ele iria encontrar mesmo Celine, se Celine de fato
é algo real ou é algo da mente dele? Mas, como eu disse anteriormente, o que eu pensei nisso tudo? Que essa senhora morte era como se fosse a própria morte chamando ele, até por causa das circunstâncias em que esse livro foi escrito, e que o Celine seria o próprio Bukowski, e que o Bukowski já estava com isso na mente tão arraigado, tão forte, que era inevitável não pensar sobre o tema morte. E foi isso que eu pensei, eu creio que era isso que ele estava pensando também, né? Nessa questão de fazer escrever algo sobre o que ele estava pensando ali no momento, né? Em seus últimos é, dias de vida. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e comenta aqui embaixo se vocês já leram outros livros do Bukowski, o que vocês acham dele. É estranho, gente. É muito esquisito. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.